de Jesus, logo no começo do século IV, o imperador Constantino se converte, né, ao cristianismo e torna a religião oficial do Império Romano. Primeiro ele aceitou a religião, né, acabou com as perseguições, que na verdade quem fez o decreto tornando a religião oficialmente foi o filho dele, né, não foi ele não. E esse foi o início das conversões em massa, né? Os pagãos entravam para a igreja, mas continuava sendo pagão, sem conversão. Muitas vezes traziam costumes, práticas pagãs, né? Que a igreja, por conveniência, né? Mais tarde veio a adotá-los, tá? Então, o problema Constantino, nós sentimos ele até hoje. E agora nós corremos os mesmos riscos, porque a política está aí, né? Os políticos estão aí. Nós não temos que ter uma aproximação, né, do evangelho com essas pessoas, porque acaba havendo comprometimento que causa comprometimento para o reino, né? E todas essas coisas aí traz costumes, problemas, dificuldades pagãs para dentro da igreja, e essa é a única intenção do inimigo, né? É desviar doutrinariamente. Qualquer doutrina que conseguir invalidar já está valendo, tá? Porque para o inimigo, porque ela vai causar um grande problema, né? Então, Enfield afirma que naquela época Constantino baniu a religião pagã e confiscou os templos dele, transformando os templos pagãos em templo cristão. Mandou construir igrejas grandiosas, né? Uma delas foi a Catedral de São Pedro, lá em Roma, né? Que já tinha uma catedral, mandou ampliar aquilo lá e tudo, né? E também lá em Istambul, na Turquia, onde era a sede do governo dele, ele transferiu a sede do governo para lá, para a cidade de Constantinopla, Constantinopla, né? E lá tem também a Catedral de Santa Sofia, que foi construída lá com a homenagem à mãe dele, né? E os cristãos já não evangelizavam mais, né? E pensava que Deus estava nos seus templos, né? E será que as pessoas hoje pensam isso? Acho que não, né? Nos seus templos suntuosos, tem uns construindo arca da aliança para atrair a presença de Deus para dentro dos seus templos, né? A arca da aliança, de novo, vocês acreditam nisso? Ao invés de aceitarem Jesus, né? A presença de Deus em Cristo, não, então tem gente construindo réplica da arca e pondo dentro da igreja para atrair a presença de Deus, uma vez que a Arca da Aliança era o símbolo máximo da presença de Deus no meio do povo, tá? E, bom, para os apóstolos, né? Qual página que eu estou aqui? Na 35. E os discípulos de Cristo, tá? A missão de educar basicamente era evangelizar, né? Contudo, era dois verbos gregos que se usavam, né? Didasko e querisso, empregados para evangelização, tá? Didasco, daí vem a palavra didática, ensino, tá? E demonstra que havia diferença entre ensinar e pregar, tá? O querisso era pregar e didasco era ensinar. Os destinatários eram já convertidos, né, do ensino, tá? E necessitavam aprender as escrituras, né, e formar novas comunidades, e crescer e multiplicar. Não era dividir, era multiplicar, tá? Os destinatários da pregação, esses eram os não crentes, os pagãos, que precisavam ser convertidos. Então, chegamos num denominador aqui. Nós temos duas coisas aqui. Nós temos o ensinador e nós temos o pregador. A pregação para a pessoa que não é crente é uma. Ela é diferente da pregação para a pessoa que já é crente, do ensino para a pessoa que já é crente. Então, o discipulado, que nós chamamos o prezinho do evangelismo, né? É para pessoas que já são crentes, que já são convertidas, tá? Porque a palavra que converte ele é outra, o plano da salvação, a apresentação do plano e toda, ela requer uma certa habilidade, né? E um certo dom, né? Então tem o dom
para uma coisa e o dom para outra coisa. Tem o dom do ensino e tem o dom da pregação, tá? Eu até custei aprender isso, né? Eu tive uma grande dúvida com isso, até que um dia Deus me mostrou na palavra, né? Quem ganha alma, sábio é, né? Então aquele pregador, o ganhador de almas ali, aquele pregador que leva ali, é o dom da palavra, né? Da pregação, tá? Então o dom da palavra do ensino, né? Ele serve para o outro nível, para o outro tipo de crente, né? E que já aceitou Jesus, né? E que já tem a palavra de Deus no coração. E os dois são importantes. Então, se eu não tiver uma equipe boa para receber as pessoas que vêm do evangelismo lá, nós vamos ter um problema aqui quando essas pessoas chegarem dentro da igreja, porque vai ser um Deus nos acuda para ensinar para todo mundo o evangelho, para colocar o evangelho. Isso só vai dar crente, só vai firmar e só vai dar fruto aquele que foi evangelizado depois da pregação. Senão esses vão desviar. E depois para ganhar de novo é a maior dificuldade, tá? Então, a morte dos apóstolos, a expansão da igreja fizeram com que os novos discípulos assumissem a tarefa de evangelizar, tá? Assim é que tudo aquilo que Jesus tinha transmitido oralmente, né, se transformou no conteúdo da pregação e do ensino. E isso se constituiu, né, na sã doutrina, ou segundo a doutrina, ou a sã doutrina, também chamada de doutrina dos apóstolos, ou doutrina apostólica, tá? Então é isso aí que, né, que precisa ser pregado, a doutrina inicial dos apóstolos, né, a doutrina de Cristo e depois dos apóstolos. Na perspectiva do Enfield, o aumento dos novos membros da comunidade cristã inicial, né, que estava começando ali em Atos, né, e que os ministérios da pregação e do ensino fosse diversificado e fosse ampliado, né? Nesse contexto é que aparecem os presbíteros, né, Atos 15, os diáconos, diaconisas, mestras, profetas e mestres, né, em uma autêntica unidade do espírito da diversidade dos dons. Vejo tanto que esse negócio é uma perseguição mesmo, né? Porque não temos hoje, nós temos diácono na igreja, né? Nós temos mestres na igreja. Não temos mestres. Nós temos presbítero na igreja, temos. Mas por que não temos mestres? Por que isso não é um cargo que vem da convenção? Porque do mesmo jeito, né, da mesma importância, mestre segundo o mundo é uma coisa. Mestrado, doutorado, isso aí é padrão do mundo. A igreja tem o seu próprio padrão, então nós deveríamos ter os nossos mestres ensinadores. Isso pelo menos ia incentivar um monte de pessoas a querer esse ministério aí. Ao invés de um monte de obreiros estar almejando um ministério pastoral, podia ter alguém como eu, né? Desejando um ministério de ensino, de querer transmitir, de levar a palavra de Deus para as pessoas, e não de querer mandar nos outros, querer, sabe? E não tem. Por que não tem? Está na Bíblia, né? Por que se perdeu isso no caminho, né? Parece que no meio daquela confusão que a igreja arrumou na Idade Média, né, e se desviou do caminho, perderam também o trabalho missionário, perderam tudo aí, né? E aí sobrou evangelistas, os de hoje sobrou com a carteirinha na mão e muitas vezes com pouca atividade missionária, né? E perdeu os mestres, perdeu de uma vez, porque os mestres é justamente quem ia ensinar para eles. Sim. Quem? Eu acho que a igreja em si está precisando de reforma urgentemente. Chegamos no ponto, é isso mesmo. Urgentemente, sabe por quê? Igual você está falando, a pessoa aceita Jesus. E como é que ela vai receber o caldo? Se, tipo assim, não tem aquela equipe preparada para ensinar o leitinho, aquela coisa. Como é que eles vão chegar ali? Eles vão sair fora? Pois tem que ter aquela equipe, como você está falando, tem que ter a equipe preparada. Como é que vai fazer? Então, assim, eu acho que vai ter que ter reforma geral, porque como é que vai funcionar? Defendo isso, eu acredito nisso também, porque você pega o novo convertido e joga ele no meio da igreja lá e deixa ele no meio dos problemas, das fofocas, não tem isso na igreja não, né?
e das dificuldades que a igreja vem a ter, e deixa o novo convertido lá, e com um ensino inadequado para a fase que ele está, e uma série de outras coisas. Por isso que tem que ter o projeto pedagógico, né? Um projeto de ensino para os mais novos, um projeto intermediário, uma coisa avançada por, né, aqueles obreiros que já estão sabendo e tudo. Eles precisam de um caldinho mais grosso, igual esse aqui, ó. Quando é que você ia ver um negócio desse aqui lá na igreja? De jeito nenhum, porque a igreja não tem um projeto para oferecer uma palavra mais aprofundada, mais detalhada, mais, entendeu? Por isso estou trabalhando no projeto dos podcasts. Os podcasts vocês vão me ajudar nisso, tá? Podcasts são áudios que pode ser utilizado né, em maior quantidade e tudo, né? Não gasta nada de memória do celular. Você pode ouvir trabalhando, fazendo tarefa doméstica e tudo, né? E eu vou investir mais em podcast. Vou colocar doutrinas bíblicas ali para ensinar as pessoas. A pessoa está ali exercitando, fazendo tarefas que não exigem muito raciocínio, ele pode estar ouvindo o podcast, que é diferente do vídeo, né? Porque o vídeo você tem que ficar segurando o celular na mão, olhando. Sim, fala, irmão Sivaldo. Eu pensei que você não estava me ouvindo. Eu tô. Vai. Estava terminando o raciocínio. Bom, pastor, o que eu estou falando é o seguinte: quando eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus com 14 anos, nós tínhamos o presidente dos jovens e tinha os conselheiros dos jovens. Uhum. A parte de movimentação ali, Aí. E é esse trabalho que eu tô falando aqui, só leva outro nome, né? Então, olha... Hoje nós não veio. Pois é, esse é que é o problema. Não estamos vendo porque a igreja não está se organizando para isso. E isso tinha que começar lá em cima, viu, irmão Sivaldo? Porque tem que ser enviado, né? Aí o presidente tem que determinar que os pastores façam dessa ou daquela forma, ministre isso, aquilo, escolhe o que ministrar, para não entrar também naqueles problemas de heresia, da pessoa fazer do jeito da cabeça dele. Nós andamos perdendo pastores por causa disso. Então é um negócio que tem que vir de cima para baixo, entendeu? E nós temos que orar para o negócio vir, né? Para vir um avivamento. É isso aí. Porque, veja só, não se esqueçam que a educação do crente não vai estar completa enquanto o Espírito Santo não der não fizer o acabamento, né? Né, irmão José aí, que é construtor, né? Você faz a parte básica lá, o grosso lá, né? Não está pronto ainda não. Você pode até morar num negócio meio rústico lá, mas só está pronto depois que fizer o acabamento. E o crente sem acabamento é um crente rústico mesmo, tá? Então precisa daquele acabamento, precisa daquela fase, precisa daquele trabalho lá, tá? Porque aí vem o Espírito Santo, né? E quem o Pai envia e vai fazer, né? Vai fazer essa obra, vai dar esse acabamento final no crente aí, tá? Então podemos afirmar que o verdadeiro educador é Deus, né? Porque é a ação trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo que opera na pessoa, né? Todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, segue o Filho, né? O único mestre, sob a unção e a direção do Espírito, né? Que nos faz saber todas essas coisas. Então, essa ação completa e trinitária que faz a complementação e que faz o acabamento espiritual nas nossas vidas, né? Vamos ver como é que era isso na igreja primitiva, na página 37? Olha aí para você ver. Quando examinamos o Novo Testamento, nós verificamos a realidade da expansão missionária da igreja primitiva. A igreja primitiva, gente, de Atos dos Apóstolos, ela tem que ser para nós o modelo, inspiração, porque é a igreja que Jesus deixou fresquinha ali, falou, ó, vocês fazem assim, continua, né? Dá continuidade no trabalho. Então, se a gente for lá e olhar, tá tudo lá, tá organizadinho, tá? Inspirados, sustentados, guiados pelo Espírito Santo, eles eram, né? Atos 9:31. Os apóstolos fundavam comunidades por toda parte, né? Um pouco mais tarde, por intermédio de Paulo, depois de Barnabé, depois de Timóteo, né? E dos outros discípulos, né? A mensagem de Cristo chegava
praticamente a todo mundo conhecido da época. Ele mesmo falou disso, Paulo mesmo falou disso. Então, começa com os apóstolos, aí eles formam seus sucessores, e aí vem os sucessores, e esses sucessores, curiosamente, né, os que eu citei para vocês, de Justino Marte, Irineu de Lyon, os pais da igreja que vieram depois dos apóstolos, eles foram grandes estudiosos da palavra. Eles eram eruditos na palavra, tem escritos deles, de Agostinho, de Policarpo, né? Grandes homens de Deus que vieram depois dos apóstolos, ali no próximo século. Então, assim, a igreja formou discípulos que deu continuidade. Aqueles homens ali, eles trabalhavam na palavra para formar os novos, e aquilo ia, ó, a palavra saía para tudo quanto é parte. E alcançou grande parte do mundo conhecido. Então verificamos aí por meio dos textos bíblicos, né, principalmente de Atos, que as multidões corriam, né, as comunidades nascentes ali, e dando ali cumprimento à grande comissão instituída por Cristo em Mateus. Tá? A igreja nascente lá de Atos, né, a igreja de Cristo, assumiu o ensino como uma missão inadiável, né? Tendo em vista o mandamento de Jesus, né? Jesus colocou esse ensinamento aí como uma coisa inadiável. Então, para pontuar melhor para vocês, o ensino tem que vir antes da missão, da pregação, porque a pessoa tem que estar preparado para ir pregar, entendeu? Você não manda, não envia um discípulo despreparado, não vai funcionar. Então, ele se prepara na palavra, na igreja, orando, né? É uma preparação. A quantidade de palavra de Deus ministrada numa igreja hoje não é suficiente para preparar o obreiro, não. Para ir para a missão, não. Não é suficiente. Primeiro que não é coordenada, não é direcionada. Tá? Se não é direcionada, ela não vai dar uma sistemática suficiente para ele fazer uma boa apologia. Em que ele não dando conta de fazer uma boa apologia básica para evangelizar, ele não vai ter êxito na sua missão, entendeu? Essa missão, é claro que tem a parte espiritual, tem o Espírito de Deus ajudando e tudo, tem o milagre de Deus, mas em parte conhecemos e em parte profetizamos mesmo. Aí uns vai lá e aceita Jesus hoje, mas não, deixa que Jesus vai operar e vai fazer, e não é bem assim. Ele quer ver o nosso esforço também, por isso que ele espera. Se ele quisesse, ele fazia, abria lá a cabeça, botava a palavra lá dentro e deixa, né? Ocasionalmente ele faz isso, mas ocasionalmente. A grande maioria vai ser nessas regras, nessas condições, porque ele quer ver o nosso trabalho, ele está esperando o nosso esforço, a nossa dedicação. Então, essa missão é imensa, é universal, é urgente, tá? Dá lugar aí, né, dando lugar ao seu cumprimento aí imediato, né? Logo, os apóstolos passaram a ensinar em 2 locais escolhidos todos os dias, né? No templo e de casa em casa, tá? Aí esse versículo aí, Atos 5:42, diz assim, ó: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessava de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo, tá? E foi o início do discipulado dos novos membros da igreja crescente. Então, como é que eles faziam? No templo era uma celebração, nas casas era um ensino, porque ali era um ensino mais direcionado, a pessoa tirava dúvida e falava e tal. Já pensou? E essa foi a igreja que mais cresceu, esse foi o modelo, tá? Agora é muito difícil, né? Você põe lá uma classe para novos convertidos. Aí o professor dos novos convertidos só tem tempo de ministrar na terça-feira à noite, vamos supor. Tá, mas tem uns irmãos que trabalham e na terça-feira à noite não dá para eles irem. Tem uns que vêm na igreja menos vezes porque mora longe da igreja, muita gente mora longe da igreja. É outra coisa que, né, as igrejas tinham que ter um padrão melhor para que a pessoa pudesse congregar perto da igreja. Eu nem falo para vocês que a pessoa tem que congregar perto da igreja, porque ele chega perto da casa dele, ele olha, não vê nenhuma igreja que, né, que dá para ele congregar, que, né, a palavra é adequada, então até nisso aí tem dificuldade. Aí o novo convertido não recebe a aula porque
o professor só tem tempo naquele horário. Lá não, eles marcavam era nas casas. O dia que a pessoa tinha tempo, ele ia lá nas casas e pregava, ia de casa em casa. Quando dava para juntar, juntava. Quando não dava, fazia lá nas casas. Foi assim o início do discipulado e foi assim que a igreja cresceu, tá? Por quê? Porque ela ministrava. Ela achava um jeito de levar. Ela buscava uma forma, tá? Depois veio na era moderna, né? No tempo de John Wesley para cá, né? O evangelismo, né? Na igreja crescente tinha aquele modelo. Depois, com o avivamento de John Wesley, né? Se resgatou o evangelismo em massa, tá? No tempo de John Wesley. O pregador ia até o pecador, né? Não ficava esperando que ele viesse ao templo para se converter. Mas lembre-se que eles recebiam na igreja e eles tratavam que muita gente ficava na igreja. Porque no modelo que nós temos da Assembleia de Deus atual, as pessoas elas vêm e não ficam, porque se não ministrar a palavra de Deus, doutrinas fundamentais urgentes para o novo convertido, ele desvia. Você ganha 10, perde 9. Né? Tem um campeão lá que fica, mas 9 vai embora, tá? Então, mas ainda estava longe do método neotestamentário, tá? Que era o método lá de Atos dos Apóstolos. Essa situação da igreja atual, né, todos nós esperamos que o pecador venha nos cultos. Até os crentes oram assim, ajoelha lá, Senhor, manda as almas, envia as almas, né? E bate nos bancos, envia, né? No domingo à noite. Mas se vier, ainda não vai ser adequado, porque a mensagem que está preparada para o domingo à noite não é a mensagem evangelística própria para o evangelismo. Olha onde nós chegamos, tá? Então, a pessoa que aceita Jesus hoje, já que isso é uma pescaria, é aquele peixe que você pega ele pela barbatana, né? Pelo rabo ali, ele que se engarrancha no anzol, porque não foi pelas vias normais. Então é pouca gente que está se convertendo, e é só os desesperados que vêm, e é um ou outro que fica na igreja, tá? Mas o trabalho mesmo não está sendo feito, tá? Então, a gente fica pensando que é só aqueles que é para ser salvo. Não, tem muito mais. É a igreja que não está fazendo o trabalho dela, né? Não queremos ir atrás das almas, queremos que as almas venham, porque é mais fácil. Por isso que eu falei para vocês, a questão da missão integral é perigoso, né? A pessoa acaba dando prioridade para o trabalho social. Por quê? Porque é mais fácil, tá? Nós queremos que elas venham até nossos templos, né? Lembra o que Jesus disse? Ele disse, ide e pregai, tá? Não deixe que eles venham, né? Então vai lá e pregue. No princípio era apenas um pescador, que era Jesus, tá? E era só um carpinteiro, né? Como diz o hino do irmão lá, ok? Depois 12 almas foram treinadas, né? Por Lucas, né? Por Cristo, né? Em Lucas 6,13. Depois desses 12 vieram mais 70, né? No Pentecoste, o número já era 120. E depois a multidão se alargou a quase 3.000 em Atos 2, e mais na frente em Atos já estava em 5.000. Né? Olha o crescimento exponencial que deu aí, tá? A diferença entre os crentes primitivos e nós é que eles obedeciam, levavam a sério o ídolo de Jesus. Né? Nunca vamos ter uma igreja conquistadora de almas enquanto nós tivermos os crentes com desejo de buscar o poder, estarem cheios do Espírito Santo, né? E não fizer e não ir atrás das almas que estão lá. Na página 39, diferente das igrejas primitivas, né? Atualmente o evangelho é fundado na emoção, na emotividade. Não? O neoevangelicalismo tem uma verdadeira obsessão por números, tá? E faz qualquer coisa, usa até coach, usa até sistemas modernos de marketing para obter números, né? Eles rejeitam a doutrina bíblica, porque a doutrina bíblica atrapalha um pouquinho os números do jeito que eles querem, porque não vai acontecer na velocidade prevista, né, pelo marketing, tá? Então, eles insistem num programa aí de infiltração, de entrar lá no meio deles, se transformar, ficar igual eles e tal, e insistem nessas situações que nós estamos vendo aí, tá? Agora estão trabalhando marketing moderno, decoração de igreja, pintando a igreja de preto, vocês viram isso por aí, né?
fazendo, né, chamando atenção para um ponto central, tudo aquilo é marketing, tudo é querendo números, tá? E o evangelho mesmo é pregado em muito pequena escala, do jeito que precisa, tá? Na prática, o tempo mostrou que esses métodos não produzem grande número de conversões, é só número de visitantes, né? E, a não ser que Deus decida enviar um avivamento aí, né? Esses casos aí, né, podem ocorrer aos montes, como aconteceu em Atos dos Apóstolos. Do contrário, com esse sistema de marketing, com esse sistema de divulgação, não vai funcionar, né? Não é essa a forma que Deus deixou, não é essa forma que Ele ensinou em Atos dos Apóstolos. Ok? Nós vamos abrir um espaçozinho aqui para perguntas e respostas, né? Pastor Jones? Sim.